Glória a Deus, graça e paz. Estamos aí para mais um curso, né? Estamos nessa noite agradecendo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres, né, que estão aí um coração desejoso, né, de aprender. A gente fica numa expectativa, né? Nossa, o coração fica a mil. Como é bom, né? A gente ora, pede para Deus poder fazer algo novo, né? A minha oração é para que Deus faça algo novo na vida de cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Estamos muito felizes, né, por cada uma. Agradecendo a Deus pela tua vida, né? Eu agradeço a Deus pela tua vida. Falo que a gente não tem muita prática nisso, não. A gente vai aprendendo a mexer, né, com essas tecnologias. Mas eu sempre falo que nós temos que usar as ferramentas, né, que Deus nos deu para edificar vidas. Nós temos que usar tudo, né, todas as oportunidades que Deus dá para que a gente possa alcançar outras vidas, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, Deus colocou no meu coração nós estarmos fazendo esse curso, porque é algo que é fundamental na vida de qualquer cristão, né? É algo que é o principal, é a oração. E é um tema que não é muito falado, não é muito ensinado. E Deus colocou no meu coração porque às vezes a gente está na igreja, dá uma oportunidade, fala assim, olha irmã, está com oportunidade para orar. E o que ela fala, eu não sei orar, né? Então a gente vê que isso é uma dificuldade de várias pessoas. Então dentro disso, desses 3 dias, nós vamos estar falando sobre oração. Vamos estar falando o que é a oração, a importância da oração, a oração que Deus ouve, né? A oração que Deus atende. Por que tem oração que Deus não ouve, né? Porque tem oração que Deus não atende, como orar, né? E vamos estar falando também sobre orar com entendimento e orar no Espírito. Então vai ser esses 3 temas que nós vamos estar falando esses 3 dias. O que é a oração? Oração com entendimento e oração com entendimento e com o Espírito. Amém? Vamos começar nessa live fazendo uma oração, porque não teria sentido nós falarmos de oração e não colocarmos isso em oração diante de Deus, né? Nós estamos orando, estamos buscando ao Senhor faz dias já com esse propósito, pedindo para que o Senhor ele venha trabalhar, né? Para que através dessa live, desse curso, o Senhor levante um exército, né, de mulheres de oração, de homens de oração, guerreiros de oração, para esse tempo que Deus está determinando para a igreja, né? Nós cremos que está vindo um tempo de avivamento, e o avivamento ele só começa através da oração. Então por isso a importância de nós aprendermos a orar, né? Antes de começarmos a orar, tá bom aí o som, tá dando para ver direitinho, tá tudo ok aí, manda um joinha, tá tudo bem aí, tá dando para ver, ouvir bem? Vamos ver aqui. Glória a Deus, né? Vamos estar... Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, amém? Bom, pelo jeito tá tudo bem aí, né? Compartilha aí essa live, envia para tua amiga, para tua irmã de oração, para aquela mulher que você sabe que gosta de orar. Fala assim, vamos aí, vamos entrar nessa guerra comigo, vamos pelejar aí, amém? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus porque você quer aprender a orar, né? Glória a Deus, aleluia. Eu tô muito feliz,
né, pela tua presença. Estou muito feliz pela vida de vocês, né? E Deus é bom. É o que eu tenho para dizer, né? Que Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos dar início ao nosso curso Chave da Vitória. Amém? E vamos começar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Amém? Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos, Senhor, na sala do trono. Através, Senhor amado, desse caminho que Jesus abriu para nós. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres. Quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. É o Senhor que tem conduzido, meu Pai amado, cada uma dessas mulheres. É o Senhor que tem nos conduzido, Senhor, até esse momento. Espírito Santo, toma-nos pela mão e nos ensina, Senhor, nesse caminho. Nos ensina, Senhor, a percorrer esse caminho, porque nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos, Senhor, aprender a fazer as coisas da maneira certa, conforme a Tua palavra nos ensina. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, entrar, Senhor amado, com confiança na sala do trono. E nós sabemos, Pai, que esse é o desejo do Teu coração. Por isso eu te agradeço, Senhor amado, por cada uma das minhas irmãs que nesta noite, Senhor, estão aqui comigo, conectadas, meu Pai amado, pela internet, ligadas, Senhor, pelo mesmo Espírito, clamando a Ti, Senhor, por algo novo, pedindo a Ti, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha através e por nós, Pai, fazer algo, Senhor, surpreendente. Nós sabemos, meu Pai amado, que a oração é a chave, Pai. Então nós queremos aprender a usar essa chave para abrir essa porta. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, direcionamento, que o Senhor nos dê palavras, meu Pai amado, de ciência, que o Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus, alcance cada vida e cada coração, que cada coração, Senhor amado, venha ser cheio, venha ser preenchido pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos viver, Senhor, uma nova etapa, Senhor, aonde que nós vamos subir de nível, aonde que nós vamos galgar novos níveis, Senhor, aonde que nós vamos acessar todos os recursos que o Senhor tem disponíveis para nós, através, meu Pai, da oração, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, e nesta noite visitar cada mulher, que o Senhor possa, meu Pai, visitar cada lar, que o Teu Espírito Santo possa eu encontro, meu Pai, de cada uma dessas mulheres nesta noite. Eu não conheço todas, Senhor, mas o Senhor conhece cada uma e conhece pelo nome. O Senhor conhece, meu Pai amado, a vida, Senhor, e o propósito, Senhor, de cada uma. Pai, por isso que nós venhamos, Senhor, nesta noite, a dizer ao Senhor, eis-me aqui, faça de nós, meu Pai amado, um canal de bênção, faça de nós, Senhor, instrumento, Pai amado, para alcançarmos outras vidas, e para que essas outras vidas, Senhor, venham a ser edificadas, em nome de Jesus, para que cada vida, Senhor, possa alcançar a plenitude que há em Cristo Jesus, e para que cada uma das nossas vidas, Senhor, de cada uma das nossas irmãs venha ser edificada para cumprir o chamado, meu Pai, que o Senhor tem na vida de cada uma. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor amado, aprender mais de Ti, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar e venha nos capacitar, meu Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus! Vamos abrir nossas Bíblias, né? Vou abrir aqui. Cada uma de nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, né, versículos 5 ao 15. Livro de Mateus, amém? Capítulo 6, glória a Deus.
Mateus capítulo 6. Nós vamos começar, é um ensino a respeito da oração. O versículo 5 diz assim, você anotou aí? Mateus capítulo 6, versículo 5. Amém? Diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao entrar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Então, nesse início desse curso, eu já quero começar falando o que Jesus ensinou a respeito da oração, né? O que Jesus ensinou para nós a respeito da oração. Então, Jesus, ele não estava especulando, a possibilidade dos seus seguidores orarem em secreto ou não. Ele não diz assim, se talvez orares, Ele também não fala assim, se quiseres orar. A gente vê que ele também não fala se você tiver tempo para orar, ou quando você quiser orar. Ele não fala isso. Ele fala assim, quando, mas ao orar, Ao orar. Então Jesus ele já começa falando sobre isso, que quando nós formos orar, que quando nós entrarmos em oração, quando nós entrarmos no nosso quarto, é para a gente fazer isso, Fecha a porta. Então ele vem falando de um modelo de oração, e essa oração ela já começa, eu quero começar a falar para você, que é algo secreto, algo particular, é algo íntimo. E Jesus ele fala assim, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos, Então Jesus aqui ele está falando de um tipo de oração que ela não dá ibope, É uma oração em secreto, é uma oração que a gente vai entrar no nosso quarto, vai fechar a porta e vai orar ao Pai, Então ele fala de uma oração que é uma oração em particular. Você já fez uma oração assim? Qual é o tipo de oração que você tem feito? De que maneira você tem orado? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas orando e fala assim, eu não vou orar porque eu não sei, eu não vou orar porque Deus não me ouve. Então não desenvolve uma vida de oração. Mas eu quero, em nome de Jesus, que através desse curso você entenda o que é uma oração, a forma de orar e como orar, para que você possa desenvolver essa vida de oração, para que você possa entender o que é essa oração e que você possa crescer. Porque sem a oração não tem como você crescer, sem oração não tem como você desenvolver uma vida espiritual, porque a base de uma vida espiritual, ela é a oração. Não tem como um cristão que se diz cristão não orar. Um cristão ele é conhecido justamente pela vida de oração que ele tem. Então, quando nós vemos Jesus ali ele ensinando, a oração ela é como um cajado, Ela separa aquele que ora e aquele que não ora. É aquilo que separa os que é filho de Deus e os filhos do diabo. A importância da oração ela é tão grande
que ela é o teste da nossa sinceridade com Deus. Ela é um indicador da nossa espiritualidade. Ela vamos dizer assim, é aquilo que nos dá vida, né? Assim como a respiração é para o corpo, a oração ela tem que ser para a alma, ela tem que ser para o espírito, ela tem que ser essencial, ela tem que ser a base. Então muitas pessoas falam assim, eu vou na igreja, eu oro, mas não é isso que Deus quer. Ele não quer uma oração, somente uma oração pública. Ele quer uma intimidade, Ele quer que você tenha uma vida de oração, Ele quer que você entre no teu quarto e desenvolva, né, essa vida de oração. Então quando Jesus ele começa assim falando sobre isso, né, sobre essa vida de oração, como orar, é aquilo que ele quer que você cresça, né? É o principal meio de crescimento na graça, vai ser através da oração. E Satanás ele vai fazer de tudo, né, para impedir, pois ele sabe que se ele for bem sucedido em te impedir de orar, você vai falhar em todas as outras áreas. Então, assim, uma das coisas que Satanás mais luta é para que você não tenha, né, uma vida de oração, para que você não tenha uma vida com Deus, para que você não busque a presença de Deus, porque ele sabe que se ele conseguir fazer isso na tua vida, se ele conseguir te impedir de orar, metade do processo já está pronto, porque se você não orar, você não vai ter força para prosseguir, você não vai conseguir manter a sua vida espiritual em alta. Então, assim, muitas vezes o cristão ele tem uma vida oscilante, um dia está em cima, outro dia está embaixo, mas por quê? Por causa que a oração dele também é oscilante. Ele não tem uma constância na oração, ele não tem uma perseverança, né, diante de Deus na oração. Então, quando você possui uma vida de oração e possui um conhecimento bíblico também correto, não tem nada que vai te impedir de você crescer, não vai ter nada que vai impedir que as bênçãos do Senhor caiam sobre você. Então é isso que Deus quer nesse tempo de hoje, que nós venhamos aprender a orar, que nós venhamos aprender a falar com Cristo. Porque falar de Cristo não é a mesma coisa de falar com Cristo. Ocupar-se das coisas de Deus não é a mesma coisa de você ocupar-se em oração com o próprio Deus, né? Existem cristãos falsos que até oram. Vamos dizer assim, mas só cristão verdadeiro ora? Não, tem cristão falso que ora também. Mas é impossível que exista cristão verdadeiro que não seja constante e perseverante em oração, né? Você pode conhecer bem a Escritura, ter um bom conhecimento da doutrina, teologia, mas se você não cultivar um hábito de profunda oração, tudo aquilo que você sabe só vai servir para te inchar, né? Não vai servir para fazer com que você cresça. A fraqueza dos cristãos, né, do nosso tempo, ela reflete a fraqueza das nossas vidas de oração. As frequentes idas da nossa alma ao chão, ela equivale inversamente à mesma frequência que os nossos joelhos não vão ao chão, né? A esterilidade na oração demonstra a esterilidade na fé. Esses dias eu estava estudando, né, sobre isso e falando que o cristão que não ora, ele é aquele cristão que confia mais em si mesmo do que em Deus. É um cristão que ele confia tanto na força do seu poder que ele não vai orar por aquilo porque ele sabe que vai dar conta. Então é um cristão que ele acha que ele sabe muito, ele sabe, vou lá e resolvo, então ele não depende de Deus. E a oração é justamente isso, é nós declararmos a nossa dependência dele, é nós declararmos que nós não conseguimos, é nós declararmos que nós precisamos dele. Então a oração ela reafirma, né, a nossa identidade em Deus, a nossa dependência de Deus e a nossa fé em Deus, né? Então quando nós sabemos que uma pessoa ela está próxima a cair, é quando ela não ora mais, né? A esterilidade na oração ela demonstra essa esterilidade na fé, e nós sabemos que uma árvore estéril ela está perto de ser amaldiçoada e secar-se até as raízes.
Em Mateus 21:19 diz isso, né? Então, o que nós precisamos entender? Que a oração é urgente. Fala assim, a oração é urgente. Não é algo que você pode deixar para depois, que você pode falar assim, daqui a pouco eu oro, ou daqui uns dias eu começo a orar. Não, a oração é algo urgente, é algo que Deus quer despertar em nós agora, é algo que Deus quer fazer em nós agora, é algo que Deus precisa que nós venhamos nos despertar e venhamos entender que a oração é urgente, que Deus está precisando de pessoas urgentes que intercedam, que oram, que buscam, para que Ele venha com avivamento, para que Ele venha com tudo aquilo que Ele tem para derramar na minha vida, na tua vida. É necessário que a oração seja urgente, né? E o bom senso diz que se nós quisermos fazer algo bem feito, nós temos que aprender com alguém que faz bem feito, né? E quem pode fazer isso por nós? Quem fez isso tão perfeito a ponto de nós querermos aprender? Que não seja Jesus, né? Ele mesmo, cuja própria vida foi uma espécie de oração. Jesus era aquele que volta e meia, ele estava se separando, indo para o monte para orar, ele estava buscando, ele estava subindo e orando, ensinando os discípulos, falando com Deus, ele estava em constante oração. Se Jesus, sendo filho de Deus, estava assim, buscando ali direto com Deus, quanto mais nós precisamos estar nessa busca, precisamos estar, né, diante de Deus. A oração, ela é uma ordenança de Deus para o uso público, né, que a gente ora na igreja, né, quanto o uso como privado. Então, ela coloca em nós uma ordenança que tem um espírito de súplica, que Ele coloca em nós, através do Espírito Santo, um espírito de súplica que nós precisamos, né? E esse espírito de súplica, ele possui um efeito em nós, que nós conseguimos coisas grandes de Deus e em Deus, através disso. E a oração, ela tanto faz bem para quem ora, quanto por quem você ora, né? Que é sobre a intercessão, mas nós não vamos falar sobre a intercessão nesse curso. Então, ela abre, assim por dizer, o coração de Deus, e através dela, a nossa alma se esvazia de nós e é preenchida, né, por Deus. Então, olha como é a importância da oração. Então, quando a gente vê que através da oração, a gente também abre o nosso coração para Deus, como a gente faria com um amigo, e a gente obtém um renovo dentro disso, por causa dessa amizade que a gente desenvolve com Deus através da oração. Nós queremos ser amigos de Deus, mas muitas vezes nós oramos e nem esperamos Deus responder a nossa oração. Nós ficamos orando, glória a Deus, amém, pronto, vamos dormir ou vamos fazer alguma coisa. Mas nós precisamos desenvolver um tempo de oração com Deus, né? Nós podemos dizer que nós podemos falar muito, né? Dizer muitas coisas, mas nós temos que também ouvir Deus, o que Deus tem para falar conosco. Então nós vamos falar nesse curso aqui, porque se deixar a gente começa a falar, então vamos por tópico, né? Qual é a verdadeira oração, né? Vamos orar, mostrar o que é orar com o Espírito e o que é orar com o Espírito e o entendimento. O que é oração? Eu até anotei aqui, né? Que é o derramar de um modo sincero, consciente e amoroso diante de Deus. Derramar a nossa alma, né, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu e que estão de conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, em fiel submissão à sua vontade, né? O que é o primeiro ponto? Derramar de modo sincero a alma diante de Deus é uma graça que faz parte de todas as demais que Deus nos concede. Vamos ver lá em Salmo 66. Salmo 66.
versículo 17 e o 18. Amém? Salmo 66, versículo 17 e 18 diz assim: A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Então, o salmista Davi, ele fala aqui sobre a sinceridade, né, que ele estava no coração, porque se fosse ao contrário, Deus nem olharia. Então, quando Davi disse isso, ele estava falando assim: olha, eu clamei a Deus com a minha boca, né? E se eu tivesse iniquidade no meu coração, o Senhor nem me ouviria. Então, a sinceridade, ela faz parte da oração, porque sem ela Deus não a considera, né? Então, o primeiro ponto, buscar a Deus de modo sincero, né? Com sinceridade no coração. Quando a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29, 13, abre a tua Bíblia lá em Jeremias 29, 13. Diz assim: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Né? Então, a falta de sinceridade faz Deus rejeitar a oração. Então, muitas vezes, quando Deus falava, né, o povo não clamou a mim com o seu coração. Eles clamavam com falsidade, oravam para se dissimular. Muitas pessoas oram para dissimular, para se exibir, para ser visto pelos homens, para ser aplaudido por eles. Mas dentro dele, quando Deus olha, lá dentro não tem sinceridade. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai orar, ela quer se fazer de bonzinho para Deus. Olha, Senhor, como eu sou bonzinho, olha como eu tô tão direito. Mas quando Deus olha lá para dentro, vê que não é de verdade. Quando Deus olha lá para dentro, vê que não tem sinceridade. Então, se não tiver sinceridade, Deus nem ouve. Deus não ouve. Então, o primeiro ponto é você buscar a Deus de um modo sincero. Né? O que é a oração? É se derramar. E se derramar de um jeito certo, com sinceridade. Né? Quando Cristo elogiou Natanael e falou assim: olha, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, Natanael estava orando, né, debaixo de uma figueira. E ele havia derramado, né, a alma dele perante Deus em oração. E ele estava fazendo isso com um espírito sincero, ele estava fazendo determinado diante de Deus. Então, a oração que tiver esse elemento como um dos principais ingredientes, que é a sinceridade, é a oração que Deus escuta. Provérbios 15, 8. Abre lá a tua Bíblia. Vai anotando aí. Amém? Provérbios 15, 8. Diz assim: O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Olha que coisa linda. A oração de quem ora, a oração de quem ora com sinceridade, a oração de uma pessoa reta, é o prazer do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa acha que Deus não tem prazer em ouvir uma oração. E Deus tem, mas desde que a sinceridade seja um elemento, né, dessa oração. Porque a sinceridade, ela induz a pessoa a abrir a alma, abrir o coração diante de Deus. E quando chega diante de Deus, né, com aquela simplicidade para apresentar a Ele o caso claramente, de forma sem engano, né, apresenta diante de Deus sem engano, reconhece a culpa sem falsidade e clama a Deus desde o mais profundo do coração e sem palavras vazias, superficiais. E Deus ouve. Deus tem prazer na oração de um justo. Deus tem prazer na oração de um reto. Deus tem prazer na hora que aquela pessoa chega com Ele com sinceridade.
Eu já contei esse testemunho para vocês, que teve uma época, assim, que foi logo no começo da minha conversão, e isso também não isenta nós que estamos, né, mais tempo no caminho do Senhor, de acontecer isso. Não é só com o novo convertido que acontece, em qualquer época da nossa vida cristã isso pode acontecer. Tinha uma irmã na igreja e ela havia me destratado assim, de uma forma que eu fiquei muito magoada com ela. Eu ia para a igreja, eu não conseguia olhar para aquela irmã. Ela olhava para ela, eu sentia raiva pelo que ela havia falado para mim. E aí um dia, mas aquilo me incomodava, porque eu sabia que eu não devia ser daquele jeito, eu não deveria estar com aquele sentimento por aquela irmã daquela forma. E um dia eu dobrei o joelho e falei assim: olha, Senhor, eu não consigo olhar para minha irmã. Olha, Senhor, eu olho para ela, eu sinto raiva, e eu não consigo, e isso está me fazendo mal, me ajuda, né? Eu fui sincera para Deus, eu não cheguei diante de Deus e quis passar de boazinha. Olha, Senhor, ela que me magoou, ela que isso, não, eu falei: olha, Senhor, ela poderia ter feito isso, mas eu também estava pecando, porque eu não estava conseguindo perdoar aquela irmã, eu não estava conseguindo liberar perdão sobre a vida dela. E aí eu peguei e cheguei diante de Deus e falei para Deus: Deus, eu não consigo, eu não estou conseguindo, meu coração está duro, eu olho para ela, eu sinto raiva, me ajuda. E apresentei isso diante de Deus. E aí depois eu fui para a igreja, e quando eu olhei para aquela irmã, eu não senti nada. Eu não senti mais aquela raiva, eu não senti mais aquela mágoa, eu não senti aquele rancor. Deus havia me ajudado a limpar o meu coração. Então, um dos pontos de você entrar na presença do Senhor, entra com sinceridade. Deus, Ele te conhece, não tem pecado na tua vida que Deus não tenha visto. Então não adianta você chegar, querer tampar o sol, eu falo isso, né? Não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Não adianta você falar assim: olha, Senhor, tá tudo bem. Quando na verdade teu coração tá sujo, quando na verdade você tá guardando lixo dentro do teu coração. Chega para Deus e fala: Senhor, eu não consigo, né? Chega para Ele com sinceridade. Então o primeiro ponto de Deus ouvir a tua oração é você ser sincero perante Ele. Deus vai te ajudar, Deus vai te escutar e vai ter prazer em te ajudar a vencer. Então Deus, Ele vê o coração, né? Quando nós entendemos isso, né, que a sinceridade diante de Deus é algo que Deus se agrada, nós vamos ter uma vida diferente de oração, porque nós vamos chegar diante de Deus e apresentar-se para Ele como nós somos e não como nós queremos ser. E não quando nós queremos, às vezes em público, fazer aquelas orações lindas, maravilhosas, mas que no secreto nós não somos sinceros. Nós às vezes fazemos a oração em público para que as outras pessoas vejam que nós conseguimos orar, ou que nós estamos orando, mexemos os lábios, levantamos as mãos, mas quando chega num secreto, na hora de entrar, que nós fechamos a porta, nós não conseguimos dizer diante de Deus, porque nós achamos que Deus vai nos rejeitar, quando na verdade o que Deus quer é que nós sejamos sinceros, né? Muitas vezes, né, agora nessa época de máscara, nós usamos as máscaras para aparecer diante de Deus e queremos usar uma máscara para comparecer diante. Nós usamos uma máscara para comparecer diante de Deus com os homens, né? E aí queremos usar a máscara para comparecer no secreto com Deus. Não tem como. Não tem como. Então a sinceridade, o primeiro ponto é a sinceridade, né? Deus, Ele quer a sinceridade. Ele se importa com o esforço dos lábios. Ele se importa com o que Ele vê no coração. Então o primeiro ponto, anota aí: orar com sinceridade. Segundo ponto é se derramar, né? Não se trata de você rasgar as vestes, de gritar, de fazer barulho. Não. Vamos dizer assim,
o que é o importante não é rasgar as vestes, é rasgar o coração. Então, o primeiro ponto é sinceridade, né? Você ser sincero. O segundo ponto é se derramar, né? Se derramar significa você tirar esse peso que você muitas vezes carrega, o peso do dia, o peso da semana, o peso das tribulações, o peso da responsabilidade. É se derramar diante dele, né? Colocar-se diante dele. E o que é isso? O que é derramar? É a consciência, né, da necessidade de misericórdia. A primeira consciência que você tem que ter é a misericórdia, a consciência da misericórdia por causa do perigo do pecado. A alma, ela geme, ela suspira, né? Quantas vezes a gente está assim, vem aquela angústia, aquela coisa, fala: Senhor, me ajuda. Vem aquela angústia na alma, fala: Senhor, olha, eu preciso tanto de Ti. Isso é o se derramar. Isso é você derramar, é quando você, aquilo que está no teu coração sobrecarregado, com dor, amargura, né? Davi fez isso. Davi gritava, clamava diante de Deus, e ele chegava a falar: meus olhos estão secos, né? Ezequias se lamentou, Efraim se lamentou, Pedro chorou amargamente, Cristo experimentou o que era isso, esse grande clamor e lágrima, tudo isso porque estava ciente, né, da justiça de Deus, da culpa do pecado, das dores do inferno, da destruição. Então, esse se derramar é quando o salmista Davi, ele chega a falar assim: cordéis de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, eu estava em aperto, em tristeza. Mas aí ele fala: então invoquei o nome do Senhor. No Salmo 116 ele diz isso. Então, quando a gente vê que o salmista Davi, ele falava assim: olha, estou encurvado, estou abatido, estou lamentando o dia inteiro. Então, é muito exemplo que a gente tem dentro da palavra, que poderia ser citado, mas que pode ser visto que a oração, ela envolve uma profunda consciência, principalmente pela consciência de que nós somos pecador. Quando a gente vê assim, a gente vê as nossas falhas, a gente se olha diante do espelho, fala: Senhor, como eu sou pecador, como eu preciso me converter, como eu preciso melhorar, como eu preciso que o Senhor faça algo novo na minha vida, como que eu preciso. Então, isso é a consciência, e é você se derramar, quando você tem a consciência do pecado. Outro ponto que você se derrama é quando você tem consciência da misericórdia, de como Deus é bom, né? De como você tem consciência de como que Deus ele te fortalece, ele te acalenta, ele te anima, ele te ilumina. Quando você tem essa consciência, né, de você saber falar: Poxa vida, Pai, eu não mereço isso, mas como o Senhor é bom, essa consciência que nós temos, a gente também se derrama, né? E essa consciência é quando a gente fala assim: Pai, obrigado, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa as nossas iniquidades, é o Senhor que sara as minhas enfermidades, que redime a minha alma. Então, aí a gente vê no Salmo 103 que o salmista Davi, ele se alegra por isso, por essa consciência de gratidão. Então, isso também é uma forma de oração, né? É uma forma de você entrar na presença de Deus com ações de graça, né? Quando a oração, muita gente acha que a oração é só pedir. Muita gente acha que, eu não sei orar, porque ele acha que é só pedir. Eu vou chegar diante de Deus, vou pedir o quê? Mas você não tem o que pedir, tem para agradecer. Faça, como o salmista Davi, uma oração de júbilo, uma oração de louvor, uma oração de gratidão a Deus por tudo que você tem. Olha que coisa linda! Aprender a orar agradecendo, né? Aprender a orar agradecendo pelas bênçãos que já recebeu e também pelas bênçãos que há de vir.
Porque nós temos que crer que Deus ele tem muito para fazer na nossa vida. Deus ele tem muito para derramar. Deus ele tem grandes coisas para fazer. Então essa consciência, né? Consciência do pecado, consciência de gratidão, isso tudo é no derramar. Além disso, orar é derramar o seu coração e alma. Né? Jogar ali, se derramar. Imagine que você é um vaso e você se derrama. Tudo aquilo que tem dentro daquele vaso se derrama diante de Deus, né? Então o coração ele se rende a Deus. Então ele fala, o salmista Davi ele fala: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, né? O meu gemido. Então assim, o salmista Davi ele tinha muita sabedoria com as palavras. Então eu gosto muito do livro de Salmo como oração, né? Porque ali são orações de Davi, de gratidão, oração de perigo, oração de medo, oração, tudo que ele precisava, ele orava a Deus, né? Tudo que ele precisava, ele se colocava diante de Deus com palavras e palavras tão bonitas. Vamos lá ver em Salmo 42. Deixa eu correr aqui, porque deixa eu ver aqui a hora. Vamos correr, porque senão a gente não consegue. Salmo 42. Amém? Vocês estão ouvindo bem aí? Glória a Deus. Salmo 42, o 2. Ai, passei aqui, peraí. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, né? Olha que coisa linda, derramar a alma, né? Então, em Deuteronômio também fala que buscaria a Deus, né? Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Então quando nós entendemos que buscar a Deus com sinceridade, se derramando, nós temos que entender também que Cristo é o caminho pelo qual a alma tem acesso a Deus, e sem o qual é impossível que o único desejo chegue ao coração do Senhor. Sem Cristo a gente não podemos fazer nada. Então ele diz o quê? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, tudo que pedirdes em meu nome, né, ao Pai, em meu nome será feito. Então essa foi a maneira, né, que Daniel orava. Ele orava em nome do Senhor. Davi, ele falava por amor do seu nome. E hoje nós temos um nome, né, que nós podemos clamar. Davi não tinha o nome de Jesus, mas quando Jesus veio, nós já temos um nome, né? E por amor a ele, por amor a Jesus, né, ele que perdoa a nossa iniquidade. Então nós temos que entender que aquele que vem a Deus através de Cristo deve conhecer primeiramente a quem? A Jesus. Pois aquele que se achegue a Deus deve crer que Deus, né, existe e que tem alguém que pode orar, interceder por nós, que é Jesus, que é o nosso advogado. Então somente Deus, somente o Pai pode nos revelar a Cristo. E a gente chegar a Deus por meio de Cristo é um poder que Deus tem nos dado para aqueles que se acheguem a Ele, né? É aquele que se achegue a Ele, é aquele que busca refúgio, é aquele que busca abrigo. Então, quando você busca abrigo em Deus, quando você busca refúgio em Deus, tudo que você pedir crendo em nome de Jesus, você vai receber. Porque aquele que se aproxima de Deus por meio de Cristo deve ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você chega por meio dele, por meio da fé, você é revestido por ele e assim você comparece, né, diante de Deus. Aquele que tem fé é nascido de Deus, é nascido de novo e, portanto, torna-se, né, um dos filhos. E em virtude disto, por ser um filho, está unido a Cristo e feito um membro, né, um membro de Cristo. Por conseguinte, uma vez que foi feito membro de Cristo, tem acesso a Deus. Então a oração é isso, é esse acesso a Deus. É a maneira que nós chegamos a Deus, é a maneira como Deus olha para nós e através de Cristo ele nos vê como filhos, né? Ele nos vê como filho. Então nós vemos o quê? Que através de Cristo é outro ponto. Orar com sinceridade, se derramar através de Cristo, derramando-se, né, perante Ele, no poder, na ajuda do Espírito Santo. Então essas coisas dependem de tal maneira uma das outras, que é impossível que haja oração sem que elas cooperem. Por mais excelente que seja a sua oração, seja o nosso discurso, Deus vai rejeitar toda a súplica que não possua essas características. Se você não derramar o coração, né, de uma forma sincera diante de Deus, consciente, afetuosamente, por meio de Cristo, vai ser apenas um esforço de lábios, o que está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. Assim também, se não é no poder e ajuda do Espírito, é como um fogo estranho que os filhos de Arão ofereceram. Então, então a gente conclui, né, que aquilo que não se pede por meio dos ensinamentos da palavra, da ajuda do Espírito, não pode estar de acordo com a vontade de Deus, né? Então, o que a gente tem que entender? Que orar é se entregar. Primeiro ponto, com sinceridade. Segundo ponto dessa oração é se derramar. Outro ponto é orar através de Cristo, né? Com poder e ajuda do Espírito Santo. A oração, ela é uma oração quando ela está dentro do propósito da palavra de Deus. Porque quando a oração ela está em desacordo com a palavra de Deus, ela se torna uma blasfêmia ou conversas vãs. Se torna aquilo que as pessoas falam, a oração contrária. Então, por isso a importância de você aprender a palavra, para que você venha orar, né, com entendimento, que é a próxima aula que nós vamos falar, como orar com entendimento. Davi, ele sabia isso, a oração dele era baseada na palavra de Deus. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele não vivifica nem move o coração do cristão sem a palavra, porque ele vai trazer na oração a palavra. Quando nós vemos que ali Daniel ele começou a orar pelo fim do cativeiro, foi porque ele entendeu pela palavra, então ele começou a orar a palavra, lembrar a Deus através da palavra aquilo que Deus prometeu. Então, quando você aprende a palavra, você vai orar diferente. Você não vai orar de uma forma egoísta, você vai orar, né, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus revelou pela palavra, aquilo que Deus revelou de acordo com a sua promessa. O Espírito, através da palavra, ele vai te dar a oração, o jeito de você orar, que em 1 Coríntios 14:15, que fala, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Se não tiver entendimento da palavra, que sabedoria vai ter? Né? Outro ponto que você tem que entender, que você tem que orar para o bem da igreja, que é o tipo de oração que Deus ouve. O que é isso? É a oração que traz a glória para Deus, né? A oração que traz a glória para Deus, o louvor de Cristo, o proveito de seu povo, pois Cristo e seu povo ele está unido de uma maneira tão íntima, né? Que a igreja, a oração, tudo que a gente faz é para a glória de Deus e pelo louvor de Cristo, né? Então, quando o salmista Davi ele fala, orai pela paz de Jerusalém e orareis
ali a gente ora pela paz de Jerusalém, porque Cristo quer que a gente ore pela paz. Então nós sabemos que a paz de Jerusalém, ela vem através da bênção de Deus. Então quando nós oramos pela paz da nossa cidade, do nosso país, do nosso lar, nós estamos orando de acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Porque não tem mais nada que Cristo deseje, né, que haja paz. Pois assim como nós oramos pela paz, pelo bem de Sião, pela igreja, nós estamos orando por Cristo que comprou a igreja, né, com seu sangue. Quando nós oramos pedindo isso, pedindo a abundância da graça para a igreja, para nossas vidas, para os nossos irmãos, nós estamos pedindo ajuda contra a tentação, pedindo que Deus não permita que o mal prevaleça. O Senhor, Ele ouve, porque uma oração não é uma oração egoísta. É uma oração aonde você vai estar pedindo para Deus, é visitar os seus irmãos, e ali quando teus irmãos receberem a vitória vai chegar para eles e você vai se alegrar com a vitória deles, porque a tua oração não é uma oração egoísta, né? É a essência da oração em Cristo. Quando nós vemos a oração dos apóstolos, né? A oração do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, ele fala assim que ele pedia para que o amor, né, daquela igreja crescesse mais e mais, que aquela igreja crescesse em ciência, que aquela igreja crescesse em conhecimento, para que aquela igreja ela aprendesse coisas excelentes, para que aqueles irmãos fossem sinceros, sem escândalo, até o dia da vinda de Cristo, que eles crescessem, que eles dessem frutos de justiça. Então era uma oração a favor da igreja, então é uma oração que Deus ouve, né? Então quando você começa a orar, é através desse tipo de oração que o Espírito Santo ele vai começar a se mover. É um tipo de oração que o Espírito Santo, ela vai chegar direto no coração de Deus, porque é o desejo de Deus para a igreja. Então quando alinha a tua oração com a vontade de Deus, não tem como a tua oração não ser atendida. Então, para que uma oração seja atendida, ela tem que estar baseada na palavra, ela tem que estar baseada no que Deus quer, e ali quando você ora de acordo com o que Deus quer, com aquilo que está na palavra, você pode ter certeza que a oração ela vai ser ouvida e vai ser atendida. Então essa é a oração, né? Nós estamos falando de princípios básicos de oração. O que é oração? Outro ponto é a oração que se submete à vontade de Deus, né? Quando Cristo ensinou na oração, seja feita a vossa vontade. Então, pelo meio da qual o povo de Deus, ele chega diante de Deus com toda a humildade, porque ele coloca diante de Deus em oração tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele almeja. Ele fala: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Essa é a oração que agrada a Deus. Não é aquela oração, você já deve ter ouvido que a pessoa fala assim: então eu fui lá e coloquei Deus na parede, ou é ou não é, ou é assim ou não faço. Meu, fala, que tamanho que é essa parede que você colocou Deus? Não é? Não tem essa de colocar Deus na parede. Porque se essa é a tua oração, se essa é a oração que você tem feito, olha, ou é assim ou é assado, você está deixando de orar a oração que Cristo ensinou. Seja feita a vossa vontade. Não tente ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Não tente dar ideia para Deus. Não vai orar: olha, Senhor, faz assim, assim na vida do meu marido. Olha, Senhor, faz assim, assim. Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser. Então, quando nós entendemos isso, que a oração, ela tem princípios, ela tem meios, né, para que os fins aconteçam, a gente vai orar de uma forma diferente. Eu falo que a oração, ela tem tanta coisa que eu dei uma resumida, mas parece que fica faltando as partes, sabe? Porque é muita coisa. Mas se a gente aprender o básico, né? O básico da oração, orar em secreto, orar com sinceridade, se derramar, ser através de Jesus Cristo, ser uma oração para o bem coletivo, seja a oração de acordo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Se nós começarmos a aplicar
essas coisas tão básicas, tão simples na nossa vida, já vai ter diferença. Já vai fazer muita diferença, né? Porque quando nós entendemos isso, nós vamos passar a fazer uma oração com confiança, né? E é essa a confiança que nós temos nele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a partir do momento que você tem consciência, né, do que é uma oração, do que forma uma oração, depois a gente pode estar continuando isso, né, fazendo live sobre oração e explicando os tipos de oração, para que venha haver um entendimento, porque quão grande é a necessidade que a igreja do arrebatamento ela aprenda a orar, que a igreja do arrebatamento aprenda o que é a oração e entre nesse propósito de oração e entre, né, nesse conjunto de oração. E eu convido você que está, né, assistindo essa live, que entrou no grupo, durante esses 3 dias, nós vamos estar fazendo uma campanha às 3 horas da manhã, pedindo especificamente isso. Senhor, nos ensina a orar. Porque o que eu estou falando aqui é apenas ponto básico da palavra de Deus. Mas o que você precisa é fazer a tua parte. Não adianta nós aprendermos na teoria se não praticarmos. A oração é algo que eu posso orar por você, mas a intimidade da oração só vai vir através de você orando, de você falando com Deus, né? Então, Deus, Ele nos ouve. Se nós orarmos segundo aquilo que Ele ensinou na palavra dEle. Muitas pessoas falam assim, Deus ouve. A palavra do Senhor fala que tem oração que Deus não ouve. E nós vamos aprender qual é a oração que Deus não ouve. Mas o que importa para nós é que nós queremos que Deus ouça a nossa oração. Você não quer isso? Fala, eu quero que Deus ouça a minha oração. Né? Esse é o desejo nosso. E toda vez que nós oramos de acordo com aquilo que Deus quer, né? A nossa oração vai ser atendida. Nós vamos começar a ver milagres de Deus. Nós vamos começar a ver aquilo que Deus tem reservado para nós. Aquilo que não chegou no nosso coração. Aquilo que não subiu nem na nossa mente. É aquilo que Deus vai começar a mostrar. Porque a palavra do Senhor diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Muito feliz com a vida de cada uma de vocês. Vamos estar clamando, vamos estar buscando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, essa noite aí, 3 horas da manhã, vou fazer uma chamada de grupo aí. Você silencia teu microfone, né? Porque ou deixa aberto também, não sei se você gosta de ouvir. Eu gosto de orar ouvindo várias pessoas orando. Eu gosto, né? Então nós vamos estar fazendo esse propósito também de 3 dias, porque não adianta aprender e não praticar, né? Então nós vamos estar praticando. Então 3 horas da manhã eu vou estar fazendo essa chamada aí no grupo. Se você não tiver no grupo de oração, me manda um WhatsApp aí que eu adiciono você, ou se não eu te chamo também, faço uma linha de transmissão para te chamar, para não esquecer ninguém, tá bom? E Deus abençoe a tua vida. Vamos viver um tempo novo de Deus, um tempo de busca, porque o Senhor prometeu, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Muito feliz pela tua vida. De verdade, muito feliz mesmo, que o Espírito Santo, ele venha encher cada coração com a presença dele e que ele venha despertar cada um em nome de Jesus. Não me esquece, anota aí, reveja esses pontos. Se tiver alguma dúvida, fala, pastora, eu quero que você manda as referências, a gente manda as referências, manda os versículos, amém?
porque eu quero que você saia desse curso, né, aprendendo a orar, porque a oração é a chave da vitória, amém? Quer vitória? Vai orar, meu filho. Vai orar, não tem outro jeito não. Não seja um crente 6 horas, viu? 6 horas por mim, 6 horas por mim, não. Nós vamos desenvolver a nossa vida de oração. Você vai desenvolver a tua vida de oração. E nós vamos ver os milagres acontecer. Amém? Glória a Deus aí pela tua vida. Vamos agradecer a Deus. Senão daqui a pouco já cai. Tem tempo aí. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por cada vida, por cada uma, Senhor, das nossas irmãs, Senhor, dos irmãos que estiveram aqui conosco. Pai amado, que esse ensinamento, Senhor, que foi dado, Pai, possa ficar gravado em cada coração. Que teu Espírito Santo, Senhor, anime e fortaleça cada um dos teus filhos, Senhor, para orar. Pai amado, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esse propósito, Senhor, de oração na madrugada, aonde que nós estaremos aprendendo, Senhor, a orar, a oração que Tu ouve. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai. Entra com o Teu poder, a Tua graça, abençoa cada lar, sonda as necessidades de cada um dos Teus filhos e supre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada um, meu Pai amado, seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe aí tua vida. Um beijo no coração. Deixa eu ver se eu consigo terminar isso aqui. Beijo.